Souza. Esta é a Maiara Brasil, Edno Pereira. E vamos falar, né, sobre o tema da medida provisória 746/16. A busca de uma reforma para o ensino médio é uma temática que vem sendo debatida no decorrer dos anos. O governo federal lançou a nova MP 746/16, que apresenta a nova reforma do ensino médio. Reforma essa que causou bastante discussão por apresentar algumas ideias, até o presente momento, duvidosas. Ainda existe um debate muito grande sobre essa medida provisória. Incrível que pareça, como tem muitas pessoas contra e muitas pessoas a favor, né? O que deixa um meio que impasse, fazendo com que o governo tomasse a frente, passando por cima e atropelando opiniões de quem atua na área, né? De quem realmente vai estar aplicando essas diretrizes para os alunos. Mas essa medida provisória, ela muda uma lei. Que lei? É a Lei 93/94/96. Essa lei é a Lei de Diretrizes e Bases, que foi feita para que todas as escolas, né, no país seguisse uma linha. Essa lei, ela é considerada na verdade uma lei democrática, uma LDB democrática, porque ela dá flexibilidade para as escolas, sistemas escolares, né, de cada estado, por exemplo, do município. Ele vai ver qual a melhor forma que ele pode repassar aquele conhecimento para seus alunos. Já com a medida provisória, essa flexibilidade, ela é estagnada. É como se engessasse todo o ensino e de norte a sul fosse dado da mesma metodologia. Infelizmente, a medida provisória também exclui algumas disciplinas, né, da obrigatoriedade, e fica uma medida provisória no escuro. Ela diz que vai fazer isso, mas não fala como. Esse como está à mercê de quem está na frente. E nós, educadores, estamos à mercê de receber o que eles mandarem, seja bom ou não, para nós, para os nossos alunos. A medida provisória também tem uma coisa interessante, a gente estudando sobre, que na Lei 93/94/96 não é obrigatório o ensino de língua portuguesa, explicitamente. Não deixa de forma explícita e clara que a língua portuguesa é obrigatória, mas deixa a de sociologia, por exemplo, né? Já na medida provisória, ela deixa explícita a língua portuguesa e as demais, como muita gente aqui já viu, e tira, né, de certa forma, educação física, história e outras. Sobre os impactos que essa lei vai ter, né, eu vou passar agora para o Edno, que ele vai explanar melhor o que essa medida provisória vai trazer e suas consequências para nossos alunos na sala de aula. Bom dia, pessoal. Me chamo Edno Pereira, quero saudá-los a todos, muitos mestres, né, aqui, então me sinto assim até meio envergonhado, sou apenas um graduado em História pela Universidade Estadual do Maranhão. Nós estamos aqui para trazer a nossa contribuição, já que agora nós fazemos parte, né, da educação em si, porque eu sou licenciado em História e, no caso, eu sou professor de História. Então, essa medida, que agora foi lançada pelo governo federal, a partir do ano de 2016, ela, de certa forma, ela traz prejuízo não só para o corpo docente, mas também, né, para toda a estrutura escolar. E nós vamos tratar dos impactos, né, da medida provisória, dessa medida provisória, né?
das alterações que ela vai trazer e o que isso vai refletir no meio social, na sociedade, tanto para os alunos como também para os professores em si, né? Ele diz assim, dentre as alterações da medida provisória, um dos aspectos debatidos é a criação da escola em tempo integral, que tem como objetivo oferecer ao aluno uma jornada ampliada de estudos, né? Tecnicamente ou teoricamente, se nós fôssemos fazer uma análise, essa escola de tempo integral ela seria até uma boa opção, né? Dependendo da realidade social e do contexto social que essa escola seria implementada e seria efetivada. Mas se nós formos analisar a nossa realidade atual, a realidade de Brasil atual e a realidade principalmente de Norte e Nordeste, infelizmente essa implementação desse ensino integral, ele pode trazer grandes prejuízos. Primeiro, por quê? Porque há, de certa forma, um problema muito grande na escola atual e todos vocês são consenso do que eu estou falando, que é a parte estrutural, é a estrutura da escola. Infelizmente, a nossa escola de hoje, nós temos que lidar com diversas situações que, infelizmente, os professores, né, têm que estar ali remendando, os gestores têm que estar remendando. Por quê? Porque falta investimento. Uma coisa é botar no papel, dizer que vamos fazer, como eles estão dizendo, e outra coisa é você ir lá para a prática, para o dia a dia, né, da sociedade e ver como é que é a realidade, realmente como é que é a realidade, como é que funciona. Então, essa dificuldade nós teríamos pela parte estrutural. Existe, né, a dificuldade pedagógica, isso é claro que existe, né? Tanto é que essa petição dessa nova MP 746/2016, ela foi baseada em aspectos do IDEB, porque segundo os estudos relacionados ao IDEB, né, que é uma nota que o Brasil ele tem que alcançar até 2021, que é 5,2, e no momento nós estamos apenas com 3,7, e ele teve um certo crescimento de 2003 até 2011, ele teve até um certo crescimento, mas que infelizmente a partir de 2011 ela estagnou, parou ali em 3,7, não subiu mas continuou na mesma base, também não desceu. Mas se nós formos analisar o contexto social do país, por que isso aconteceu? Na concepção de vocês, por que isso aconteceu? Falta de investimento. É só falta de investimento. A maneira com que se quer colocar agora, né, fazendo uma lei para que infelizmente o Estado em si ele tire a sua responsabilidade de investir realmente da forma que deve na educação. Aí o que gerou tudo isso? Jogos Olímpicos. O Brasil estava preocupado era em construir arenas, construir mega ginásios. Para quê? Para que os povos de fora chegassem e nos víssemos como superpotência. Era uma Copa do Mundo fracassada, que gastou milhões e desviou milhões dos cofres públicos, e infelizmente esses milhões e milhões, né, poderiam ser investidos na educação, em segurança, em transporte, em lazer, em cultura. Todo esse dinheiro é do povo brasileiro, sai do nosso bolso, é dos cofres públicos, é nós que estamos pagando. Mas eles, para remendar aquilo que eles fizeram de errado lá fora, lá do governo, eles querem remendar agora com essa MP. Então, essa medida provisória, essa forma de escola integral, se o governo, ela vai de encontro com uma proposta que é a proposta 241/2016, que ela vai limitar os investimentos do governo limitar os gastos públicos do governo. Seria um período aí de mais ou menos 20 anos aí que o governo não investiria, né, no caso, em educação, segurança, transporte, enfim, congelaria. Então, como é que eu vou colocar uma proposta dessa? Como é que eu vou estabelecer um parâmetro desse, de estabelecer uma escola integral, se eu não vou ter recursos para manter? As propagandas do governo federal, infelizmente, estão aí, dizendo que está vindo milhões e milhões para a implementação da escola integral, mas que na realidade nós sabemos que quando chega no final, na ponta do iceberg, temos variantes onde esse dinheiro na realidade não chega em sua totalidade, né?
Abordando o impacto da MP, né? A MP 746, 2016/2016, desobriga o cumprimento da Lei 10.639/2003 no sistema de ensino brasileiro, que estabelecia a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana no ensino fundamental e médio. Outra polêmica, né? Porque, de certa forma, a medida provisória ela vai tirar a questão do africano. Ele vai deixar somente a cultura afro-brasileira, segundo a proposta da MP, né? Afro-brasileira. E isso se restringindo apenas aos escravos, né? E o seu modo de vida, deixando de fora a matriz africana, que é, no caso, as origens dessas pessoas que vieram para cá. Nós vimos que nós temos várias origens de povos africanos no Brasil, vivos como escravos. Temos escravos da Guiné, da Gâmbia, enfim, nós não tratamos dessa realidade social. E, por fim, também temos aqui a desvalorização do profissional docente, que prepara-se que realmente se movimenta, né? Vamos lá. Desvalorização do profissional docente, que prepara-se anos a fim de tornar-se um professor competente para a administração de suas disciplinas. Outro ponto muito polêmico é este. Por quê? Porque a partir da NT 746, ele vai dizer que um profissional de conhecimento notório, né, ele poderá estar dando aula, né, se ele tiver, de certa forma, um ensino que complemente, ele poderá estar dando aula. Isso voltando à formação profissional para o ensino médio. Pois nós sabemos que nós temos o magistério, né, que eles têm as suas atribuições e eles, hoje, eles dão aulas. E a outra opção seria o graduando em ensino superior, né, com os seus títulos, enfim, em si, né, mestrado, doutorado e pós-graduado, enfim. Então, nessa forma, nessa MP, essa proposta da MP, ela vai voltar, ela vai dizer que um profissional ele pode ser uma pessoa que concluiu apenas o ensino médio. O que isso vai acontecer? Que prejuízo isso vai trazer? Né? Os prejuízos são enormes, pelo fato de que, primeiramente, a desvalorização. Você passa 4 anos numa formação, graduando. Eu passei 4 anos aqui na UEMA, de chuva, sol, trabalhando, voltando, tem que apresentar seminário, tudo isso. Para quê? Para quando eu terminei agora o ensino médio, eu soube que a matéria, né, a matéria que eu me formei, ela teve grandes prejuízos, né? A história teve grandes prejuízos com essa nova MP, com a implantação dessa MP. Infelizmente, a desvalorização profissional ela é gritante e ela é maltratante também com aqueles que há anos, né, já vivem na educação, já têm um trabalho voltado para a educação. E outro exemplo, infelizmente, isso acontece na nossa sociedade. Eu tenho minha sogra agora aqui no João Lisboa, né? E lá tem um povoado próximo, chamado Bom Lugar. E lá, os professores, né, da rede pública, da rede municipal, têm apenas a 4ª série. Infelizmente, isso acontece. Isso não é só professor de português, não, de matemática, né, de história, porque apadrinhamento político. Os políticos, eles querem, de certa forma, né, tirar a responsabilidade das suas costas e colocar o caso para a escola. E aí, o que acontece? Uma moça chegou para mim e a cunhada disse: olha, veja como o professor escreve o nome do meu filho. E eu fui olhar, o nome do filho dela é Cássio. Aí ele botou Cássio com C-I-O. Então, a gente vê a dificuldade, né, que existe e a desvalorização gritante que já existe, e com essa medida, é claro que a desvalorização vai ser maior. Mas, à frente. Bom. Aí, gerando desigualdade social. Outra problemática também dessa MP, né? A MP não prevê condições adequadas para o ensino médio noturno e para a EJA. A proposta reproduz
o lugar social reservado a essa camada da população como os esquecidos do sistema educacional, limitando o acesso a jovens e adultos das camadas populares, limitando o acesso a jovens e adultos das camadas populares. A esse nível de ensino. Ou seja, a proposta em si, ela diz que o Estado, cabe ao Estado e os municípios, vai ficar a cargo dos Estados e dos municípios, né, estabelecer um padrão para que haja, né, a educação de jovens e adultos. Ou seja, mas lá atrás eles não estavam colocando uma proposta que nós teríamos que ter um ensino médio, né, de tempo integral, manhã e tarde, com uma carga horária agora de 1.400 horas, né? E aí como é que vai ficar a situação dessas pessoas que estudam à noite, que precisam estudar à noite? Por quê? Porque trabalham, né? Eu sou oriundo, né? Essas pessoas, faz parte da minha vida essas pessoas, né? Que participaram do EJA, de jovens e adultos. Não está aqui, que não me deixa mentir, a minha professora do ensino fundamental, né? Minha professora estava, né? Não sei se está. Então, nós vimos que é muito difícil. Naquela época, a gente fazia uma aceleração escolar, né? 2 anos em 1, para quê? Para ver se conseguia alcançar o índice, para ver se conseguia uma quantidade maior de pessoas com o ensino médio. E, infelizmente, né, essas medidas e essas situações da educação, nós vemos hora e outra nós conseguimos observar ela no meio da sociedade brasileira. Quem lembra aqui? Aqui tem muita gente mais velha do que eu, né? Mas tem muita gente mais nova. Quem lembra aqui daquele Telecurso 2000 promovido pelo governo do Maranhão, né, em 2001, até 2002, né? Muitos lembram, né? Qual era a intenção do Telecurso 2000? Qual era a proposta naquela época do Telecurso 2000? A proposta era exclusivamente fazer o quê? Formar pessoas que não estavam qualificados. Por quê? Porque eles queriam dobrar o tempo de ensino, ou seja, o ensino médio se conclui em 3 anos, eles queriam fazer isso em 1 ano e 4 meses. Ou seja, você ia terminar, é claro, o ensino médio, você ia adquirir o diploma, mas você não estava preparado. Aí quem vai dizer que eu estou preparado ou não? É o vestibular. É o vestibular da UEMA, né? É o vestibular. Essas faculdades particulares, não estou aqui, de certa forma, denegrindo a imagem, não. Mas muitas hoje, infelizmente, eles querem saber muito do contra-cheque, né? Como está o seu contra-cheque. Mas, infelizmente, quando você chega numa universidade pública, para você fazer um vestibular, né? Para você prestar um vestibular, aí você vai saber se você está preparado ou se você não está preparado. Outro detalhe interessante é que restringe a obrigatoriedade do ensino da arte, da educação física, a educação infantil e ao ensino fundamental. Ou seja, arte e física eles ficariam limitados apenas no ensino fundamental. Outrora, o ensino médio, né, ele é composto por essas 2 matérias. Na questão de artes, nós podemos destacar aqui, por exemplo, o empobrecimento, né, da intelectualidade brasileira, do povo brasileiro. Se nós restringir somente ao ensino médio, ou seja, ele não vai ter uma base quando ele chegar no ensino, nós restringimos apenas o ensino fundamental, ele não vai ter uma base quando ele chegar no ensino médio. E quando você chega no ensino médio, e aí você já está pronto para entrar na faculdade, você vai precisar desses conteúdos, né? Para você ser um cidadão crítico, para você ser um cidadão pensante, para você ser um cidadão que realmente conhece e tem os preceitos de uma sociedade que está em plena transformação. Essa é a minha parte. Eu gostaria agora de passar a vez para a nossa amiga, a Maia Brasil, para trazer a conclusão aí. Então, gente, a gente está falando justamente da medida provisória, que fala justamente da reforma do ensino médio. Aqui eu não pretendo trazer uma conclusão pronta, mas levantar alguns questionamentos que nós precisamos fazer como professores, certo? Por exemplo, a diferença entre um projeto-lei e medida provisória. O projeto-lei, na verdade, ele precisa da participação das pessoas, precisa da participação dos cidadãos, principalmente dos professores
e daqueles que fazem parte da educação, que são próprios, conhecem, estudaram e sabem dar sua opinião científica sobre o assunto. E já uma medida provisória, ela precisa de menos participação e é aceita facilmente. Então, quando a MP ela foi lançada, ela foi proposta, é como se tirasse a nossa participação de voz de professores. Daí a gente já começa a entender como é que o governo está lidando com a educação, como é que o governo enxerga a educação. Aqui também nós temos a escola em tempo integral. O que é preciso para ter uma escola qualificada, integral, em que nossos alunos que vêm da periferia, eles passam o dia nela, eles não vão ter tempo para voltar e almoçar, eles precisam ter um bom rendimento. O que é preciso para ter uma escola em tempo integral? Será que as nossas escolas, se o dinheiro, a verba que é colocada para que as nossas escolas funcionem, na prática não funciona, como é que vai ser em tempo integral? É claro, o governo ele vem colocando que vai aumentar as verbas, vai mandar as verbas, mas a gente não vê, na realidade, a prática é outra, a gente não vê essas verbas funcionando realmente nas escolas públicas. A gente vê que o ensino médio realmente precisa de uma reforma. A gente vê que o ensino médio ele é falho. Mas aumentar o tempo integral é muito perigoso para os nossos alunos. O presidente estrutura, se em um turno matutino já tem muitos problemas, imagine pegar o turno da manhã, tarde e um noturno para poder colocar essas crianças todas, esses adolescentes, para que eles permaneçam no lugar, precisa ampliar, precisa de estrutura, precisa de banheiro, precisa de uma alimentação realmente que sustente ele na hora do almoço, precisa descansar e o nosso país ele não está dando conta da forma mais simples. Será que dessa forma vai realmente dar certo? É mais um questionamento, não vou trazer aqui uma resposta, fica para a gente poder analisar isso, né? O que é preciso? Vai aumentar de 800 gradualmente até 1.400 horas, realmente é pouca, 800 horas por ano vai dar o quê? 4 horas por dia nos alunos na escola. Realmente é pouco para que tenha uma aprendizagem mais qualificada, eles tenham mais do conteúdo, porque são 13 disciplinas, 13 matérias para 4 horas por dia. Esse aluno ele não vai conseguir pegar todo o conteúdo em 4 horas, ele não vai conseguir aprender em um ano aquilo que os professores realmente estão tentando passar. Então, realmente a gente precisa de um maior tempo de horas dessas crianças na escola, para aprender essa quantidade de conteúdo que é passado no ensino médio. Eu trabalho numa escola e eu percebo, o IDEB fez uma prova recentemente de 40 questões. Os alunos acertaram, em média, 10 questões. Ou seja, realmente eles estão precisando de uma reforma, projetos para a educação. Mas a reforma integral, ela não vem solucionar esse problema. Ela não tem, principalmente porque a gente não tem estrutura para ela ainda. Se talvez nós tivéssemos essa estrutura e que o governo realmente mandasse as verbas para onde deveria ir, talvez a gente poderia ter essa educação qualificada. As escolas precisam ser ampliadas, as estruturas elas têm que ser muito maior do que a que temos hoje, certo? A ampliação da carga horária também ela vem trazer um outro problema. Quem é que vai lecionar? Como é que vai funcionar a dinâmica? Quando a gente vai dar 5, 6 horários seguidos, professores, quando é no 5º horário, o professor já está exausto. Como é que vai funcionar essa dinâmica do professor ter que passar o dia na escola, porque não tem professores, não abrem concursos públicos para professores com frequência, temos mais seletivos, contratos, não temos concursos para que tenham mais profissionais na área, nós não temos um prestígio diante da sociedade, a gente sofre muito em relação à sociedade. Então, como é que vai fazer, como vai ampliar, como é que vai colocar que os professores funcionem realmente nessa escola? No primeiro projeto, a primeira proposta da medida provisória, falaram que era obrigatória a língua portuguesa, a língua inglesa e a matemática. Colocando de lado a sociologia, a filosofia, a arte, a gente entende que todas as matérias são necessárias, porque nós somos plurais. A gente é formado em uma área, mas a gente tem que ter um conhecimento básico de matemática, de geografia, então nós somos plurais, apesar de ser melhores que uma. Só que quando ele coloca língua portuguesa, inglês e matemática, ele está tirando dessas crianças, desses adolescentes que vão sair do ensino médio, um grande déficit. Eles não
eles vão ter que escolher mais cedo uma área. Crianças que saem do fundamental com 14 anos já vão ter que escolher qual a área que eles querem se especializar. 14 anos, gente. 14 anos. A criança não sabe ainda o que ela quer. Mas ela vai ter que entrar no ensino médio, ela vai ter que escolher, ela vai ter que saber já se ela gosta de uma área, ela vai ter que fazer durante os 3 anos. Quando a gente é criança, a gente não sabe exatamente o que quer. Às vezes a gente é bom em ciências do fundamental e quando chega no ensino médio se depara com física e química. Muita gente prefere as ciências humanas ou de linguagens porque gostava de ciências do fundamental e agora viu e se identificou, depois de uma certa maturidade, que não é aquilo que ele queria. Então, quando a medida provisória ela coloca que assim que a criança sair do ensino fundamental, ela precisa escolher que área ela tem que se aprofundar mais, ela provavelmente ela vai ter dúvidas, depois de um ano fazendo aquela disciplina, ela pode querer trocar. E como é que vai fazer para trocar? Porque a outra turma já passou um ano inteiro estudando aquilo. Se ele quiser mudar para a história, por exemplo, as ciências humanas, que é a minha área, vai ter uma grande dificuldade para acompanhar o ano perdido. Como é que o governo vai fazer isso? Como é que o governo vai solucionar esse problema? Então, a gente precisa pensar, ter projetos de educação para que isso realmente aconteça. Porque, por enquanto, a gente está vendo que é muito falho. Uma educação tradicional e técnica, que eu já estava começando a falar. A educação tradicional, a proposta da medida provisória é que esses alunos eles vejam agora que está incluído a arte, sociologia, depois de muitas lutas sociais, vão incluir sociologia, filosofia, artes e educação física, juntamente com a língua portuguesa, inglesa e matemática. Só que ainda assim ficou de fora física e outras disciplinas que são essenciais para o conhecimento desses adolescentes, desses jovens. E pretende-se que, num horário, eles passem a ver aquelas que são obrigatórias, em um outro horário, eles teriam a educação técnica. Incrível! Eles vão ter uma educação técnica. No final dos 3 anos, eles recebem um curso, um certificado. Eles não necessitam se preparar realmente para o vestibular e entrar na universidade, porque aquele certificado você já pode ir para um hospital, trabalhar como enfermeiro, você já pode ir para várias áreas como técnico. Então, essa medida provisória, se você analisar, é como se estivesse preparando para que a gente seja um trabalhador, uma máquina nas mãos da nossa elite, do nosso governo. É como se tirasse, eu não sei se vocês lembram, na ditadura militar, arte, sociologia, filosofia eram perseguidas. Por quê? Porque fazia o ser humano pensar, criticar aquele governo que estava sendo autoritário e opressor. Então, se colocar o ensino técnico, não que o ensino técnico não seja ruim, é muito importante sim, mas só o ensino técnico nos coloca como máquinas diante da sociedade. Tira a responsabilidade da universidade, vamos ter menos pessoas ingressando na universidade e vamos ter menos pessoas formadas. E é incrível que o próximo tema fala justamente disso, profissionais com conhecimento notório, menos pessoas formadas, e o governo quer que qualquer pessoa que tenha um conhecimento notório dê aula. Isso é colocar como os licenciados como um mero educador, como um mero babá doméstica, como se a educação ela fosse voltada, se você desse uma educação doméstica, uma educação que, se você tem um conhecimento aqui, alfabetizar um menino, sabe juntar o B com A, da B a da, então você pode dar aula normalmente. Nós vamos ter um ensino defasado, porque não vão ter mais especialistas nessa área, nas áreas. Nós vamos retroceder muitos anos, porque a educação ela vai voltar a ser uma educação doméstica e vazia. Como é que nós vamos preparar esses alunos para eles saírem do ensino médio? O que eles vão se tornar? Nós precisamos pensar nisso. Esses meninos eles têm que estar preparados para ser bons cidadãos. E não é isso que essa medida provisória ela vem buscar, ela vem trazer.